Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Peço-vos, Senhor, a graça de poder ler na unção, sempre de acordo com a vontade de Deus. Peço-vos, Senhor Jesus, a nossa cura, a nossa libertação, o nosso exorcismo. Parágrafo 78, Diário da Santa Faustina. Uma vez, oprimida tão terrivelmente por esses sofrimentos, entrei na capela e pronunciei do fundo da alma estas palavras: fazei de mim, ó Jesus, o que quiserdes. Eu vos adorarei em toda parte, e faça-se em mim toda a vossa vontade, ó meu Senhor e meu Deus, que eu glorificarei a vossa infinita misericórdia. Por este ato de submissão, afastaram-se aqueles terríveis tormentos. Então, vi Jesus que me disse: eu estou sempre no teu coração. Uma alegria inconcebível tomou conta da minha alma, enchendo-a de um grande amor a Deus, do qual se inflamou o meu pobre coração. Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Nada mais temo, pois se Ele envia à alma grandes tormentos, sustenta-a com uma graça ainda maior, mesmo que não a percebamos. Um só ato de confiança, em momentos assim, dá maior glória a Deus do que muitas horas de consolos passadas em oração. Vejo agora que, quando Deus quer manter a alma nas trevas, não há livro nem confessor algum que a consiga iluminar. Parágrafo 79. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade sob a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Parágrafo 80. Jesus, prisioneiro divino do amor, quando medito sobre o vosso amor e despojamento por mim, sinto-me desfalecer. Escondeis a vossa majestade inconcebível e vos abaixais até mim, miserável, ó Rei da Glória. Embora escondais a vossa beleza, o olhar da minha alma rasga esse véu. Vejo os coros dos anjos que incessantemente vos prestam louvor e todas as potestades celestiais que continuamente vos adoram e proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Quem compreenderá o vosso amor e a vossa insondável misericórdia para conosco? Prisioneiro do amor, encerro o meu pobre coração nesse sacrário, para que vos adore sem cessar dia e noite. Não conheço obstáculo nessa adoração, e embora esteja distante fisicamente, o meu coração está sempre convosco. Nada pode criar barreiras ao amor que vos dedico. Não existem obstáculos para mim, ó meu Jesus. Eu vos consolarei por todas as ingratidões, blasfêmias, tibieza, ódio dos condenados, sacrilégios. Ó Jesus, desejo consumir-me como sacrifício puro e aniquilado diante do vosso trono, onde estais oculto. Suplico-vos sem cessar pelos pecadores agonizantes. Ó Santíssima Trindade, bendita sejais, indivisível, único Deus, por esse grande dom e testamento da misericórdia. Meu Jesus, em reparação pelos blasfemos, ficarei em silêncio quando for censurada injustamente, para dessa maneira vos desagravar
ao menos em parte. Canto-vos na minha alma um hino incessante, e ninguém saberá disso, nem compreenderá. O canto da minha alma é conhecido apenas por vós, ó meu Criador e meu Senhor. Parágrafo 82. Não permitirei que seja absorvida pelo trabalho a ponto de me esquecer de Deus. Passarei todos os momentos livres ao pé do Mestre oculto no Santíssimo Sacramento. É Ele quem me ensina desde os meus tenros anos. Parágrafo 83. Escreve isto. Antes de vir como justo juiz, venho como Rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu será dado aos homens este sinal. Toda a luz se apagará no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Parágrafo 84. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O hino 2/8 de 1934. Parágrafo 85. Na sexta-feira, após a Santa Comunhão, fui transportada em espírito diante do trono de Deus. Aí vi as potestades celestiais que sem cessar adoram a Deus. Ao fundo do trono, vi uma luz inacessível às criaturas, onde entra apenas o Verbo encarnado, como mediador. Quando Jesus entrou naquela claridade, ouvi estas palavras. Escreve logo o que estás ouvindo. Sou Senhor pela minha essência, e não conheço ordens nem necessidades. Se chamo às criaturas à existência, é pelo abismo da minha misericórdia. Nesse preciso momento, reconheci que eu estava na nossa capela, como antes, no meu genuflexório. A Santa Missa estava chegando ao fim. Já tinha anotado essas palavras. Parágrafo 86. Quando vi o meu confessor e quanto devia sofrer por causa dessa obra que Deus está realizando através dele, fiquei atemorizada por um momento e disse ao Senhor: Jesus, essa obra é vossa. Por que então procedeis com ele dessa maneira? Parece que lhe criais dificuldades e ao mesmo tempo exigis que ele a faça. Escreve que dia e noite o meu olhar repousa sobre ele, e se permito essas contrariedades, é só para multiplicar os méritos dele. Não recompenso pelo bom êxito, mas pela paciência e pelo trabalho suportado por minha causa. O hino 26/10 de 1934. Parágrafo 87. Na sexta-feira, quando vinha com as educandas do jardim para o jantar, faltavam 10 minutos para 6 horas. Vi Nosso Senhor sobre a nossa capela, da mesma maneira como tinha visto pela primeira vez, como está pintado naquela imagem. Os 2 raios que saíam do coração de Jesus cobriam a nossa capela e a enfermaria. Depois a cidade toda, espalhando-se lentamente pelo mundo inteiro. Isso durou talvez uns 4 minutos e desapareceu. Uma das meninas que vinha junto comigo, um pouco atrás das outras, viu também esses raios, mas não viu a Jesus e não sabiam de onde saíam estes raios. Ficou muito impressionada e contou às outras meninas. Estas começaram a rir dela, dizendo que ela devia ter imaginado alguma coisa, ou talvez fosse luz de algum aeroplano. Ela, porém, teimava e dizia que nunca na sua vida
tinha visto os raios como aqueles. Quando as meninas lhe diziam ainda que talvez fosse algum refletor, ela respondeu que conhecia a luz de um refletor. Raios assim ela nunca tinha visto. Depois do jantar, essa menina veio falar comigo e disse-me que ficara tão impressionada com esses raios que não podia acalmar-se. Permanecera falando disso sem cessar e, no entanto, não viu Jesus. E sempre me lembrava desses raios, colocando-me numa situação embaraçosa, porquanto não podia lhe dizer que eu tinha visto Jesus. Eu rezava por essa pequena alma, para que Deus lhe concedesse as graças de que tanto necessitava. Alegrou-se o meu coração pelo fato de que o próprio Jesus se dá a conhecer na sua obra. Embora tivesses grandes sabores por esse motivo, por Jesus tudo se pode suportar. Parágrafo 88. Quando estava na adoração, senti a proximidade de Deus. Pouco depois vi Jesus e Maria. Essa visão encheu de alegria a minha alma e perguntei ao Senhor: Jesus, qual é a vossa vontade sobre o assunto que o confessor me mandou perguntar? Jesus me respondeu: é da minha vontade que ele permaneça aqui, que não se dispense por própria iniciativa. E perguntei a Jesus se poderia ficar esta inscrição: Cristo, Rei de Misericórdia. Jesus me respondeu: sou o Rei de Misericórdia, mas não disse Cristo. Desejo que no primeiro domingo desta Páscoa, depois da Páscoa, a imagem seja exposta publicamente. Esse domingo é a festa da misericórdia. Pelo Verbo encarnado, dou a conhecer o abismo da minha misericórdia. Parágrafo 88. Por admirável desígnio, tudo aconteceu como o Senhor havia exigido. A primeira honra que a imagem recebeu das multidões foi no primeiro domingo depois da Páscoa. Durante 3 dias, ela ficou exposta publicamente e recebeu a honra dos fiéis, pois estava colocada em Ostra Brahma, na parte alta da janela, e por isso podia ser vista de muito longe. Em Ostra Brahma era comemorado solenemente por esses 3 dias o encerramento do jubileu da redenção do mundo, os 1900 anos da paixão do Salvador. Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia que o Senhor está exigindo. Parágrafo 90. Certo dia, vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti. As forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado no lagar dos sofrimentos. A tua alma, Padre, em certos momentos, estará cheia de dúvidas no que se relaciona com essa obra e comigo. E vi como se o próprio Deus se lhe opusesse e perguntei ao Senhor por que assim procedia com ele, como que dificultando o que lhe ordenara. E o Senhor disse: procedo assim com ele para testemunhar que essa obra é minha. Diz-lhe que de nada tenha medo, o meu olhar está voltado para ele, dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa, quantas almas se salvarem por essa obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Parágrafo 91. Ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força. Sustentai-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso, mas se vós me amparardes, nada significam todas as dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Todas as manhãs na meditação preparo-me para a luta que dura o dia todo.
e a Santa Comunhão é garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra, e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim aquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus, quão grandes são as incompreensões. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, eu não teria coragem de ir adiante por esse caminho que me indicastes. Parágrafo 92. A humilhação é o meu alimento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo que diz respeito a seu esposo e, portanto, a sua veste de ultrajes deve recobrir-me também. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua, que em tais momentos tem a tendência de falar de si mesma, e ela deve servir-me para glorificar a Deus por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus, nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. Parágrafo 93. Resumo do Catecismo sobre os votos religiosos. O que é o voto? Pergunta. O que é o voto? Resposta. O voto é uma promessa voluntária, feita a Deus, de realizar a ação mais perfeita. Pergunta. O voto obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos? Resposta. Sim. A realização da ação em coisas ordenadas pelos mandamentos é de dúplice valor e mérito, enquanto sua negligência é uma dupla, transgressão e maldade. Porque quando se transgride o voto, acrescenta-se então o pecado contra o mandamento, ainda o pecado do sacrilégio. Pergunta. Por que os votos religiosos têm valor tão elevado? Resposta. Porque constituem o fundamento da vida religiosa, aprovada pela Igreja, na qual os membros, unidos numa comunidade religiosa, comprometem-se a buscar incessantemente a perfeição através dos 3 votos religiosos, de pobreza, castidade e obediência, observados de acordo com as regras. O que significa buscar a perfeição? Buscar a perfeição significa que o estado religioso em si não exige perfeição já adquirida, mas obriga, sob pena de pecado, ao trabalho diário para consegui-la. Portanto, o religioso que não queira aperfeiçoar-se negligencia a principal obrigação do seu estado. Eu vou parar aqui no parágrafo, nos meados do parágrafo 93. Obrigada pela escuta. Deus abençoe. Um abraço.